O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, somos chamados ao arrependimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, com exceção de Jesus Cristo, que teve uma vida perfeita aqui na terra, naquela efêmera passagem, aquele tempo curto, cujo ministério foi muito rápido aqui na terra, todas as outras pessoas que passaram por aqui pecaram, menos Cristo. Portanto, o arrependimento é o fruto de uma profunda reflexão, num despertamento de consciência em que reconhecemos a nossa verdadeira natureza caída. Aquela natureza que a gente herdou lá de Adão e Eva, que trouxemos de geração em geração lá no Éden. Desde o Éden, ao renunciarmos nossa velha natureza, encerramos um ciclo de nossa vida, desistimos de nossas escolhas, práticas e pensamentos errados, nos tornando assim filhos e filhas de Deus. Orando hoje pela manhã, enquanto eu preparava esse pequeno esboço, para não perder minha linha de raciocínio daquilo que Deus quer que eu fale aqui essa noite acerca de arrependimento, eu percebi que não há arrependimento sem disciplina. O tema passado que a gente pregou sobre a disciplina de Deus me catapultou para esse tema hoje, porque lendo várias passagens bíblicas eu percebi que todo arrependimento ele precede de uma disciplina. Se a pessoa não for disciplinada, se ela não for sujeitada, às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema conjugal, é aquele crente 6 horas por mim, sabe o crente 6 horas? Você ora por mim, pastor. Aquela pessoa que ela vive um evangelho instantâneo. Não é aquele evangelho prático de vida no altar, na presença do Senhor. Porque a religião catequizou as pessoas a serem assim. E elas não conseguem discernir espiritualmente o que é verdadeiramente servir a esse Deus. Por isso lá o João, no Apocalipse, no capítulo 3, verso 19, ele fala claramente: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Deus nos chama para que nós nos voltemos para Ele diligentemente e nos arrependamos da nossa natureza, daquilo que a gente fez de errado, ainda que nós, por muitas vezes, por imaturidade, não percebemos. Somos inocentes, muitas vezes, em fazer algo que nos distrai daquilo que realmente Deus quer que nós façamos. Mas o escritor em Hebreus, no capítulo 12, verso 6, ele reitera isso. O Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Esse castigo aqui, ele tem o mesmo sentido da disciplina, só que de uma forma mais corretiva, de uma forma em que muitas vezes a nossa carne precisa ser tocada para que nós verdadeiramente nos arrependamos daquilo que estamos fazendo, sabendo que aquilo vai na contramão do Evangelho, vai na contramão daquilo que Deus quer que a gente faça, daquilo que Deus espera que a gente seja. Tanto que lá no Antigo Testamento, em Provérbios, o sábio Salomão, no capítulo 3, verso 12, ele nos diz: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. A correção com a vara não é um espancamento, eu já falei aqui em várias das minhas ministrações, mas ela chama a gente para um comportamento disciplinar, porque as coisas com Deus precisam ser feitas com decência, com ordem, para que nós possamos verdadeiramente viver na presença dele desde já, desfrutando da plenitude do que ele tem para o homem aqui nessa existência, para que daqui para a eternidade possamos desfrutar do melhor de Deus, vivendo com ele de eternidade em eternidade. E eu, meditando profundamente nessa palavra, fui para o Evangelho de Mateus, ali no capítulo 3, versículos 1 e 2, e depois versículos 8 e 11. Depois leia todo Mateus 3, para você ter uma visão mais ampla do que eu quero dizer aqui essa noite. Naqueles dias, surgiu João Batista, aquele que veio da Isabel, primo de Jesus, que por 6 meses antes ele veio a esse mundo para fazer aquilo que todos nós somos chamados hoje a fazer às vésperas da vinda do Cristo, a segunda vinda dele. Nós estamos aqui precedentes a esse arrebatamento e por isso estamos aqui falando desse Cristo que já esteve encarnado, já peregrinou por essa terra e agora vem como Senhor, leão de Judá, arrebanhar, buscar a sua noiva. E é por isso que estamos aqui como João Batista. E naqueles dias, João Batista pregando no deserto da Judéia, ele já dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Produzam, deem frutos dignos de arrependimento.
E eu, em verdade, vos batizo com água, disse João, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, as suas alpargatas, não sou digno sequer de levá-las. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, muitas vezes a gente aprendeu até de forma distorcida pela religião, pentecostais que me perdoem, há muitos irmãos que congregam hoje em ministérios pentecostais, mas aqui a palavra é muito clara, examinando as escrituras, como o povo de Bereia fazia, quando aqui é falado que aquele que viria depois de João seria um batismo de salvação e um batismo de juízo, por isso que ele fala Espírito Santo e fogo. Fogo na Bíblia sempre é juízo. O fogo aqui não é aquele fogo relatado em Atos capítulo 2, verso 3, que línguas repartidas como de fogo invadiram aqueles homens que estavam reunidos ali. Não, absolutamente. É línguas como de fogo, comparadas a fogo. Aqui não, aqui fala de fogo referente a juízo, a castigo eterno. Portanto, sempre que você ouvir falar fogo, tome cuidado para que você não tenha uma interpretação distorcida. Ele quer que você entenda que a partir do momento que esse fogo do Espírito Santo vos batiza, vos constrange através do seu amor, para que verdadeiramente você possa viver a plenitude do Evangelho, é a partir daí que você consegue discernir essa expressão, o fogo, o batismo da punição, o batismo do juízo, o batismo do castigo eterno. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versos de 5 a 17, nos diz o texto, que os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Compreendamos aqui essa noite que o homem, ou seja, a natureza humana, na sua santa ignorância, assim como eu no passado também fui, irmãos, pela peculiaridade da nossa natureza caída, ou seja, daquele que vive na carne, carne significa fragilidade, essa existência transitória, limitada, finita, oposta ao Espírito, que é forte, que é eterno, não compreendendo, portanto, as coisas espirituais. E é nessa ignorância, geralmente, que a gente não se enxerga como pecador. Muitas vezes a gente pensa que a gente é inocente porque a gente não matou, não roubou, não estuprou, não violentou. E muitas vezes somos iludidos em achar que, por não termos cometido esses crimes mais severos, nós estamos livres de qualquer condenação espiritual ou qualquer relevância daquilo que Deus fala como pecado. E nessa ignorância, muitas vezes pessoas estão indo para o inferno porque não conhecem o Evangelho, não conhecem a natureza de Deus. E nessa noite Deus nos traz aqui para que nós venhamos explicar para você que você, agindo assim, ainda que não entendendo, mas a partir do momento que a verdade chega até você, que muitas das coisas que a palavra diz que entristece a Deus, como essa palavra que eu leio aqui hoje, nós nos tornamos inimigos de Deus. E isso pode até nos levar à morte espiritual. A partir do momento que nós começamos a entender essa cegueira, essa ignorância acerca das coisas espirituais, ele não se sujeita à lei de Deus em amor, porque fazendo isso para ele é submeter-se a um dogma religioso. As pessoas que têm essa dificuldade dessa compreensão, na verdade, essa sujeição significa tão somente o homem estabelecer um relacionamento com Deus. Deus não está querendo que você tenha uma religião, que você tenha uma frequência em algum lugar, a menos que essa frequência passa a ser a consequência dessa consciência. Eu vou lá porque eu amo meu Deus. Eu vou lá porque eu adoro esse Deus. Eu vou lá porque eu sei que eu tenho algo a fazer pela obra de Deus. Porque tirando isso, irmãos, é meramente liturgia humana, é dogma humano. E isso não te aproxima do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, erroneamente, nós outrora, como também fazíamos parte do sistema religioso, precisamos passar por esse processo para adquirir essa consciência, para hoje, na liberdade para a qual Cristo nos libertou, nós possamos viver a excelência dessa liberdade. E essas pessoas às quais tratamos aqui essa noite, são aquelas também que não têm uma vida em si, nem paz, elas são sempre oprimidas. Podem até ser pessoas funcionais, ter sucesso financeiro, mas elas não são prósperas. O entendimento de prosperidade delas é só abundância, é acumular dinheiro, quando na verdade o próspero é aquele que compartilha, não é aquele que só quer receber, é aquele que ama e não apenas deseja ser amado, mas é aquele que também procura viver essa verdade espiritual, ainda que para ele seja contrário à sua vontade pessoal, mas ele, sabendo que está fazendo a vontade de Deus, ele aprende na prática o que é amar o próximo segundo Jesus nos amou, e não como deveríamos amar a si mesmos. E muitas vezes negligenciamos isso. São pessoas superficiais que não vivem, irmãos. Essas pessoas apenas existem. E é sobre essas pessoas que Deus quer que venha o arrependimento. Para que elas possam ver o Evangelho
não como uma religião, ou como uma crença, ou como um dogma, mas agora arrependidas, quando verdadeiramente são convertidas, reconhecendo Jesus como Senhor de suas vidas, você pode ter certeza, como Paulo fala em Romanos capítulo 14, verso 11, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, reconhecendo que só Ele é o Senhor. Mas para que isso aconteça, para que isso não seja algo obrigatório, forçado, artificial, tem que haver arrependimento. Você tem que se reconhecer como homem miserável, como mulher miserável que você é. Sem o evangelho, a gente não tem essa consciência. A gente vai vivendo dissolutamente, vai vivendo um dia após o outro. Deixa a vida me levar, como diz o nosso querido Zeca Pagodinho, mas não está vivendo de fato aquilo que Deus nos ensina que seja os retos caminhos do Senhor. Um posicionamento desse, em Atos dos Apóstolos, Lucas fala no capítulo 17, versos 30 e 31, que no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Deus não leva em conta o tempo dessa ignorância. Mas agora, Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando o próprio Jesus Cristo. Ele deixou claro na Escritura, o Deus Pai Todo-Poderoso, que através da ressurreição de Cristo, nós podemos ter essa afinidade com Deus. Nós podemos ter esse relacionamento estreitado, porque a partir do momento que nós nos aproximamos com Ele, a ignorância começa a sair, a ignorância no sentido de desconhecimento, a ignorância no sentido de não entender as coisas espirituais, a ignorância no sentido de não compreender qual é a soberana vontade de Deus para a humanidade, não como uma religião, não como um dogma religioso, mas como boa nova, como notícia boa, para que nós possamos viver e desfrutar dessa paz que excede toda a compreensão humana, que não depende de circunstância. Eu posso estar com problema, mas estou em paz. Eu posso estar enfermo, mas não estou sofrendo. Doente, mas estou equilibrado, porque eu sei que o meu Redentor vive. Estamos sempre alicerçados na rocha, e seja qual for a prova que nós passemos, nós sabemos que tudo isso é permissão de Deus, porque tudo coopera, tudo contribui conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Lá em Mateus capítulo 11, versos 20 e 21, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Aqui Jesus também podia falar de Sodoma e Gomorra. Há lugares que Deus vai, irmãos, que Ele faz milagres, faz prodígios, faz maravilhas, mas as pessoas acabam se acostumando com aquele modus operandi de Deus agir e acham que aquilo é normal, que aquilo é comum. As pessoas não reconhecem a soberania, a santidade de Deus aqui na terra. Fazem parecer como uma coisa comum, uma coisa normal, e desprezam a santidade de Deus. E por isso não se arrependem. Há muitas pessoas que já chegaram aqui, nós oramos e Deus curou. Pediram que Deus abrisse porta de emprego, prosperou, viraram as costas. Pessoas que estavam em profunda depressão, às vésperas de cometer suicídio. Oramos e Deus arrancou o espírito da morte. Pessoas que foram totalmente prejudicadas porque conviveram com mecanismos religiosos, estruturas às quais elas eram escravas. E hoje nós chamamos para viver como irmãos na liberdade para a qual Cristo nos libertou. Não querem. Preferem ser oprimidas. Algumas preferem estar dentro daquele sistema, servindo ao homem, pensando estar servindo a Deus. É como despacho, como oferenda a deuses pagãos, que você dá como barganha, como moeda de troca. E o evangelho não é assim. O arrependimento tem que vir de dentro. Tem que ser essa profunda reflexão da qual eu já falei aqui no começo da minha ministração. Para que a pessoa possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não se sujeita a essa soberania de Deus, você não consegue entender o que Deus está falando aqui essa noite. É como se fosse um idioma. O que esse cara está falando que eu não estou entendendo nada? Parece que ele está falando língua estranha. O que é isso? Isso não é uma religião? Não, não é uma religião. É um dogma humano? Não, também não é. É a boa nova de Deus. Quando Deus fala que pessoas que estivessem em cidades como Tiro e Sidom eram cidades desfavorecidas, havia pessoas sofrendo verdadeiramente, e essas cidades pouco Jesus passou. Mas por que ele passou pouco e mais nas outras? Por que aquelas cidades que ele mais visitou foram aquelas que mais o desprezaram? Para mostrar que muitas vezes, apesar da presença de Deus, o ser humano não se arrepende, não se converte dos seus maus caminhos. Por mais que Jesus tente se mostrar, se revelar, não como uma religião, mas como vida, como aquele que transforma, há muitos que pensam que foi sorte. Recebe diagnóstico de câncer, faz um segundo exame após uma oração, após um posicionamento, não tem mais câncer.
foi engano médico. Ele trocou os exames, certamente foi um problema na máquina, e não reconhecem a soberania de Deus. É disso que Deus fala aqui em Mateus 11, 20 e 21. O salmista, lá no Salmo 32, versículo 5, depois de ter reconhecido isso, ele fala: então reconheci diante de ti o meu pecado. Eu não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. É para Deus que tu confessa. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Oh, glória a Deus. Quando nós confessamos a Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Deus em secreto, e o teu Deus em secreto, que tudo vê e ouve, te recompensará. É essa intimidade que Deus quer. É a partir daqui que vem o arrependimento. É quando você para e vê que você é miserável, que você realmente não tem como seguir em frente mais, tem que resetar. Aperta o odômetro e zera a quilometragem, zera ali para abastecer. Não, agora eu vou me abastecer do Espírito Santo. Agora eu vou me encher do Evangelho. Aí você vai começar a entender que você precisa realmente de Deus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versos 31 e 32, Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Deus está te chamando aqui essa noite, para que você se posicione. Você que muitas vezes só se volta para Deus na hora que a unha encrava, na hora que o cinto aperta, na hora que o pão fica escasso, na hora que você não vê recursos mais pelo teu psique ou pela força do teu braço. Não é essa relação de socorro que Deus quer que você estabeleça com Ele, não. É uma conjugalidade onde você acorda e dorme com Deus por todos os dias da tua vida, porque assim será na eternidade. Viveremos com Deus de eternidade em eternidade. E o mesmo Lucas, no capítulo 15, verso 10, ele fala: eu lhes digo que na mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Se você aonde está agora, ao ouvir essa ministração, sem qualquer mise-en-scène, não precisa nem levantar tua mãozinha, mas se o teu coração tão somente se abrir para essa verdade, e você aceitar no teu coração Jesus como único, exclusivo Senhor e Salvador da tua vida, arrependendo as misérias que o próprio Espírito Santo, não eu vou ficar te mostrando e ninguém vai ficar te acusando, mas Deus vai te constranger através do seu amor ágape. Você se arrepende, cai naquele profundo choro, naquela profunda reflexão. É a partir de aí que você começa a nascer de novo. A partir daí, desse arrependimento, que a tua mente começa a produzir aquilo que o apóstolo Paulo chama de metanoia. E muitas vezes você vai se arrepender, inclusive, de pré-julgamento, de coisas erradas que você fez no teu passado. Como, por exemplo, alguns que estão aqui esta noite me assistindo, que diante das tragédias, muitas vezes julgaram em seus corações que vítimas de tragédias são frutos do juízo de Deus, por falta de arrependimento de seus pecados e por serem mais pecadores que eles próprios que julgam. Você não fez isso, meu irmão? Aquela tragédia aconteceu com ele porque estava em pecado. Tá vendo? Deus chegou, pesou o braço sobre ele, como se você passasse incólume aos pecados na presença de Deus. Absolutamente. Deus está contemplando bons e maus sobre a terra, e Ele está disposto a perdoar cada um de nós, desde que nos arrependamos. Como aconteceu naquele episódio, onde 18 galileus morreram num acidente que aconteceu na Torre de Siloé. Ali vieram várias pessoas dizendo: tá vendo? Morreram porque estavam com pecado. Era tudo pecador que estava lá. Aquela torre desabou sobre eles, e Siloé, para quem não sabe, significa enviado, tanto que existia um tanque ali próximo, chamado tanque de Siloé, aonde Jesus cura aquele cego de nascença. Está descrito ali em João capítulo 9, e aquele cego é curado naquele tanque, Deus mostrando que Ele que envia, Ele que salva, Ele que cura. Tem uma simbologia muito grande essa palavra Siloé aqui essa noite. Mas aqui no caso falamos especificamente daquele pré-julgamento de que aquelas pessoas que vítimas de fatalidade, morreu de Covid, ou morreu disso, ou morreu daquilo, porque era pecador. Irmãos cristãos que fazem esse pré-julgamento. E aqui claramente Jesus responde a esses, conforme está escrito em Lucas 13, 2 e 3. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, ou que vocês, por terem sofrido e morrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Agora vocês, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Há pessoas que vão morrer de morte morrida, vão morrer de velho como João, alguns que vão ser decapitados, outros vão ser atropelados, outros vão morrer de outras enfermidades. Não sabemos a forma que sairemos desse corpo corruptível. A própria vida, na sua essência, nos mostra que somos finitos, que somos limitados, que não somos imortais, porém somos eternos. Passaremos dessa vida para a vida eterna.
Eu sempre digo isso e reitero aqui nessa ministração de hoje acerca do arrependimento. Nós habitamos esse corpo, esse vaso de barro, mas nós não somos esse corpo. Estamos temporariamente como peregrinos nessa existência, habitando esse corpo, mas teremos um outro corpo, um corpo celestial, semelhante ao corpo de Jesus, ressurreto. E é por isso que nós entendemos hoje, na presença de Deus, quando nós morremos para esse mundo e renascemos para o Evangelho, assim como morremos na cruz para Jesus, renasceremos com Ele, desfrutando da eternidade a partir dessa existência, a partir desse tempo, e podendo inclusive desfrutar o melhor dessa terra. É isso que muitas vezes a religião nos cauterizou, não permitindo, através daquela catequese falida, que nós entendêssemos essa verdade espiritual, para vivermos esse Evangelho, essa plenitude de liberdade para a qual Cristo nos libertou. Atos capítulo 3, versos 19 e 20, a palavra nos diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, sejam perdoados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Eu vivi isso aí naquele dia 12 de outubro de 2005, que depois de arrependido de tudo aquilo que eu estava fazendo, aquele Espírito Santo me constrangeu de tal maneira que ali eu percebi que eu estava literalmente morrendo. Foi uma sensação de morte, uma sensação de pânico, precedendo aquela sensação de novo nascimento, de paz. Tudo estava igual. Olhando para fora, numa visão natural, não tinha mudado absolutamente nada. Mas dentro de mim já habitava uma paz que eu não compreendia. Por isso que se fala a paz que excede a compreensão, a paz que excede o entendimento. E aí eu vim entender que a partir do arrependimento, o novo nascimento não é de fora para dentro, como a religião presunçosamente quer que a gente viva. Não. Deus ele faz com que de dentro para fora nós possamos viver essa verdade. Portanto, meus irmãos, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Perdoem não apenas 7, mas 70 vezes 7, como Jesus ensinou. Façam com que vocês possam desfrutar dessa verdade e vocês viverão o melhor de Deus nessa terra. Eu encerro essa ministração de hoje com o segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, verso 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome, povo de Deus, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e verdadeiramente se afastar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, o ouvirei dos céus, perdoarei todos os seus pecados e sararei a sua terra. Receba cura essa noite, receba renovo, seja restaurado pelo Espírito Santo de Deus, através desse arrependimento que produz a partir de hoje mudança de mente na tua vida. Graça e paz a todos. Eu quero fazer leitura de uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versículos 1 ao 10, que conta a história do Zaqueu. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Zaqueu era um cobrador de impostos, publicano. Ele cobrava mais, ele roubava daqueles que não tinham nem o que pagar. E isso o incomodou, porque ele encontrou Jesus, ele encontrou a salvação. Então todos nós que tenhamos nos arrependido, seremos perdoados, porque nós vamos estar em comunhão com Jesus. Nesse evangelho, ele quer nos ensinar que qualquer um de nós, eu, os pastores aqui presentes, vocês, qualquer um,
podem se arrepender dos seus pecados e ter uma nova vida a partir de agora. Jesus está aqui, ele veio exatamente para isso, para nos salvar. Zaqueu teve a oportunidade de ter um encontro real, face to face com Jesus. Nós temos também essa oportunidade de encontrar Jesus todos os dias, de nos entregarmos a Ele e nos arrependermos dos nossos pecados e sermos salvos. Conforme Jesus disse, no céu haverá alegria entre os anjos por causa de um pecador que venha se arrepender. Amém? Reconhecer o Deus que está em mim. Pro mundo é difícil compreender, mas se você ouvir o que eu tenho pra falar, é notícia boa, creia que ela pode te salvar. O mundo nos engana, ele é mau, mas para Deus você é especial. Por isso Ele te chama agora e quer entrar. Basta abrir teu coração e Ele vai te transformar. Chegou o tempo de Jesus mudar a tua história. Você vai descobrir o que é realmente ser feliz. Aqueles sonhos que você talvez já tenha esquecido, Jesus não esqueceu de nenhum deles, pode confiar. Depois de tantas lutas talvez você tenha desistido. A boa nova é que Jesus deseja te abençoar. Por isso Ele te chama agora e quer entrar. Basta abrir teu coração e Ele vai te transformar. Chegou o tempo de Jesus mudar a tua história. Você vai descobrir o que é realmente ser feliz. Aqueles sonhos que você talvez já tenha esquecido, Jesus não esqueceu de nenhum deles, pode confiar. Depois de tantas lutas talvez você tenha desistido. A boa nova é que Jesus deseja te abençoar. Deus abençoe a todos. Saúde, graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe.